Então bora, vambora. 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao Jornada Criativa, que é o quê? Jornada Criativa, nosso primeiro podcast. Depois de tanto tempo, estamos aí caçando histórias para compartilhar conhecimento, compartilhar histórias. Compartilhar conteúdo também. Conteúdo, principalmente. A melhor maneira de aprender é a gente contando as besteiras que a gente fez e os acertos que a gente teve. É verdade. Pra galera poder conhecer um pouco mais da gente, né? Esses dois malucos e toda a galera que tá junto com a gente. E a gente aí. percebeu que tem muita gente seguindo nesse ramo empreendedor do audiovisual, do marketing digital, da fotografia. E como a gente já tem uma estradinha, não é tanto tempo, mas por que não já começar a compartilhar para essa galera que tá entrando não sofrer tanto Quanto a e gente principalmente tem uma galera de outro mercado vindo aí, né? Surpresas Vindo estão forte, por vir vindo para forte. poder agregar mais ainda, a É gente isso. fortalecer o nosso mercado de uma forma potencializada. É parceiro. isso. E ajudar todo mundo, né? Ajudar Não só todo a mundo. gente. A gente subir através de conteúdo, conhecimento, história, a gente ajudar outras pessoas. Exatamente. A gente trazer outras pessoas pra perto da gente também, porque a gente sempre fez isso, né? Isso Por isso mesmo. que são 7 malucos hoje? 7 São malucos. 7 doidão com a gente e estamos só crescendo. Crescendo. Então, sem mais delongas, chama a vinheta. Ô, editor, a vinhetinha do Jornada Criativa, por favor, irmão. Dando continuidade aí com o nosso primeiro podcast, Jornada Criativa. A melhor maneira da gente começar, pra gente se aproximar da galera é o quê? Contando nossa história, como a Exatamente. gente começou. Como foi a nossa insegurança? Todo mundo começa assim, né? Meio que inseguro, Com medo de com começar. medo, sem saber como vai pisar dentro do mercado e tudo mais, né? Como eu vou me divulgar? Como eu vou me divulgar? Como eu vou viver disso? É verdade. Eu lembro que pra quem não sabe, eu sou ex-militar da Força Aérea Brasileira, e quando eu saí do quartel, né? Aqueles primeiros meses ali são aterrorizantes e, enfim, a fotografia e o audiovisual era hobby para minha vida, então eu acabei mergulhando mais ainda, porque eu não queria trabalhar para ninguém, queria trabalhar para mim mesmo. Acabei me juntando com a galera, firmei, fortaleci minha primeira empresa nesse ramo, nesse segmento. Só que foi o quê? Uma parada que não realmente não fortaleceu, foi aterrorizante, não deu muito certo. Era pra ter dado bom, mas deu ruim. Era pra ter dado bom, mas deu Resumido. ruim, mas deu bom. Mas deu bom. Deu bom. Olha, Deu, a gente tá... deu bom, deu ruim, deu bom. Exatamente, Deu bom. exatamente. Quando eu saí dessa área, né, que eu tava, que era a área do casamento, né, atuava com os casamentos, algo mais romantizado, pulei pra dentro do CrossFit e foi onde a parada começou a rolar e a virar Veio pra maluquice pra mesmo. maluquice mesmo, e era por isso que era Monkey Shot. Pra quem não sabe, a Rapó antes era Monkey Shot, começamos com Monkey e depois nos tornamos Rapó, porque éramos os inquietos Do no cenário da fotografia esportiva. E continuamos sendo inquietos, Continuamos né? sendo. Só que agora em outros cenários, né? Em outros Como é que você cenários. começou, mano? Fala aí, velho. Então, pra quem não sabe, eu sou ex-engenheiro de petróleo, sou formado em engenharia de petróleo e gás, estudei um bom tempo aí, fui pra fora cursar algumas matérias, trabalhei com isso, mas eu tinha trabalhado com marketing digital há muito tempo, graças a uma grande amiga, que na época eu chamava até de mãe, porque ela pegou na minha mão mesmo, como se fosse uma mãe, me ensinou um monte de coisa. Na época ainda era o Orkut, lá no AB. Era o Orkut, Twitter e o Facebook tava tipo assim, caminhando. Então, Regilene, Rê, muito obrigado, você é top. Inclusive ela falou com a gente esses dias, né? Pra olha gente aí. fazer alguns trabalhos, Bacana. plantando lá atrás. Exatamente. Então, tipo, começou em 2012, eu estudava engenharia, mas eu trabalhava com a parte comercial lá dentro do ABC. E da parte comercial eu acabei migrando um pouco para a parte de social media, eu estava sempre em contato com a galera lá do setor de marketing e tudo mais, galera da fotografia, e eu achei bem interessante. E aí eu despertei, falei, cara, eu não quero mais fazer engenharia. Só que aí, por insegurança, eu fiquei com medo de largar na época a faculdade, que eu estava tipo no 3º, 4º período, e ainda tinha uma jornada bem grande pela frente. E eu acabei reprimindo essa minha vontade, me formei, e depois que eu me formei, eu fiz o quê? Larguei. Trabalhei um ano depois de formado, resolvi largar tudo. Comprei o iMac, que eu andava com o iMac igual um cachorro, pra cima e pra baixo. E é isso, estamos aqui hoje. Te conheci e estamos aqui. Fortalecemos as ideias aí na Monkey Shot. Total. Em momentos diferentes aí, né? Foi num momento
Eu falo que foi um momento bacana, por mais que tenha sido uma tristeza ter acontecido o que aconteceu, mas a gente entende que tudo acontece por um motivo e por uma razão, e a razão foi essa. Hoje a gente está aí fortalecendo, aprendendo com o mercado mais ainda, né? Fortalecendo no conhecimento e nas amizades, isso é muito bacana, e tem que ser muito maluco, né? Tem que ser maluco para poder fazer. A gente vive essa maluquice até hoje, e é um maluco, né, profissional, é um maluco consciente. Eu considero a gente fala maluquice, né? Porque realmente a gente é meio alvoroçado das ideias, a gente quer fazer sempre muita coisa, a gente quer fazer mais do que às vezes a gente combinou, porque a gente enxerga às vezes um potencial naquela pessoa que está do nosso lado, e a gente sabe que se a gente der um passinho além ali do que a gente realmente já combinou, o cara vai ter um resultado melhor, ou a gente vai ter uma visibilidade melhor, enfim, dependendo do caso que seja. E eu lembro muito de algumas histórias quando ainda tinha a mão que era mais forte também, e a Rapó estava começando a ganhar um destaque. Foi quando a gente foi para Recife. Sim. Você ativou seu contato lá de um dos maiores boxes do Brasil, né, que é a galera da Bunker. Você falou com o cara que é o head coach, que é o sócio. E a gente foi para lá produzir um material. Foi super bacana, e toda essa movimentação que a gente sempre fez de ir em todos os boxes da cidade, fazer contato, acabava gerando para a gente outros contatos, né? Então, às vezes a gente produzia um material de graça para um box que a gente gostava ou que era de um amigo nosso, e isso acabava trazendo retorno financeiro porque outros boxes viam aquele trabalho, né? Exatamente. Então isso acabava projetando a gente e conectando com o que você falou um pouco antes, em segurança. A gente tinha muito medo de se divulgar e nosso trabalho parecer medíocre, mas essa maluquice que a gente tinha, mesmo não se divulgando, a gente sempre conseguiu vender trabalhos que eram valores acima da média, fazer muito trabalho, viajar pra caramba, e tudo isso veio dessa maluquice, né, de querer fazer mais. A gente atuava como malucos, né, como os verdadeiros macacos, né, inquietos, mas a gente sempre prezou pela organização, pela padronização, né, porque a gente viu que no nosso mercado onde a gente estava atuando, na fotografia esportiva, não existia isso. Não existe. Então a gente foi lá, organizou tudo, chamou uma galera para trabalhar junto, mostrou que a gente tinha realmente responsabilidade e tratava aquilo ali realmente como o nosso trabalho, e era o nosso trabalho. Né? Então, acabou dando esse up aí nas divulgações, nos contatos que existiam no meio. Network fortíssimo, boca a boca. Network nem se fala, né? E isso gerou na gente aquele sensor aranha, né? De saber, de entender um pouco de quem estava se aproximando para se aproveitar e de quem estava se aproximando realmente para poder potencializar a gente ali dentro do mercado. Enfim, a gente teve que entender, ter percepções na nossa atuação, mesmo ali no momento de insegurança, a gente aprendeu a ter percepções das pessoas que estavam perto da gente. E esse lance do sensor aranha, ele dá esse senso para a gente de entender aquela pessoa que está do nosso lado, se ela está ali para somar, ou tipo, ela está sugando só para sugar e depois vai meter o pé. E isso a gente lembrou, né? Que eu lembrei agora que aconteceu, tipo, a gente já deu chance para pessoas que estavam tipo na bad e tal, profissional, a gente chamou para somar, o cara de um talento incrível, e ele tentou roubar 2 clientes da agência. Exatamente. Isso acontece, né? Isso natural, vai acontecer. Natural, é o jogo. Eu não enxergo nem isso como algo ruim. Não. Né? Isso serviu de ensinamento não só para o cara, porque ele tomou na muleira, a gente chegou junto ali para passar o ensinamento. E, principalmente, né, a gente aprendeu com isso também, né? Total. O sensor aranha, a gente acabou adquirindo esse sensor. E até para dar confiança, né? Porque você fala assim, meu irmão, se for embora, se o cliente tudo mais for embora, não tô falando nem do cara, mas se o cliente for embora e quis ir, beleza, talvez eu não estivesse fazendo um trabalho tão bom quanto eu achava. Só que aí, onde prova que a gente estava fazendo um bom trabalho, é quando volta. Exatamente. Caraca, mano, não, eu preciso realmente de vocês, porque lá não deu certo, tudo mais. Vocês são doidos, vocês produzem muita coisa. O negócio é não ficar puto, não ficar bolado. É confiar no taco, irmão. Passa a visão pro cara de forma sucinta, de forma madura, porque aí, enfim, com o tempo, o cara lá que decidiu correr pro outro caminho, depois ele vai voltar, como aconteceu com a gente. E isso vale não só para quem está trabalhando do lado, né, para quem está fortalecendo com você, mas também para empresas que chegam junto para fazer aquelas parcerias estratégicas. Muita gente chega para falar, cara, faz um trabalho para mim, que eu divulgo você nas minhas redes sociais, eu tenho tantos seguidores e tudo mais, mas a gente entende que a parceria estratégica ela é feita
e existe uma via de mão dupla. Tem que acrescentar não só para quem está te contratando, né, para quem está querendo fazer a parceria, quanto para você também. E a gente aprendeu isso no início, hoje a gente tem uma percepção melhor, né, a gente tem uma listinha de quem a gente pode fazer as parcerias, né? Que aí entra a network, entra, não é só o lance de você divulgar nas redes sociais, pois é, mas é o meio em que a pessoa convive, se realmente condiz com o trabalho que você quer fazer. Enfim, existem várias coisas que a gente ao longo do tempo foi criando, foi ajustando. Né? É a nossa fórmula, né? A gente depois pode passar isso aí para vocês. Trocar uma ideia no 1 a 1, vai ser legal. E, cara, parceria estratégica eu tudo. acho que o lance da parceria estratégica, principalmente para quem está começando, ele é muito importante, cara. E eu não digo nem só, por exemplo, o cara que faz foto, fazer parceria com blogueiro, tudo mais, tô nem falando isso. Mas você ter pessoas do seu lado que vão te ajudar a alavancar. Por exemplo, quando eu chamei você para ser o meu sócio, você tinha algo que eu não tinha. E que se eu fosse aprender a fazer, eu ia demorar muito tempo. Exatamente. Então, tipo, se eu fosse há 3 anos atrás, eu fosse querer aprender a fotografar para comprar câmera, eu ia demorar muito tempo e eu ia deixar de me dedicar ao que eu realmente era bom, que era a parte de estratégia, que eu já estava imergido nisso. Então eu lembro que quando eu chamei você, eu falei assim, cara, você faz uma parada que eu não faço, você faz muito bem. Eu lembro que eu tinha pedido para você me ensinar a editar quando você ainda estava na outra empresa. Você falou, beleza, dezembro vai para lá, porque em dezembro você não estava mais lá. Não foi culpa minha. E aí, enfim... foi uma parceria estratégica a gente no começo, entendeu? Então, tipo, você enxergar e falar, cara, eu sou um videomaker muito bom, mas, pô, eu não tenho um designer para fazer a capa pro vídeo do meu cliente, ou eu não tenho, sei lá, um cara que é social media para me ajudar na parte de estratégia do meu Instagram, e aí o cara me ajuda com a estratégia, eu ajudo ele a produzir vídeo para ele. Então, tipo, você encontrar formas de se ajudar com pessoas que estão começando no mercado também, eu acho que isso conta como parceria estratégica, até mais do que você oferecer um trabalho de graça para alguém. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Tem que ser muito bem pensado. Total. E dentro disso que você falou, eu também tenho o lance da divisão de responsabilidade. Total. Eu lembro quando você me chamou pra gente trabalhar junto, eu estava estudando marketing digital. Foi. Antes de sair da empresa que eu tinha. Você começou a fazer faculdade, Comecei a fazer faculdade de marketing, fiz algumas viagens para alguns eventos, RD, Hotmart, enfim. Estava começando ali no meio digital. Só que eu entendi que se eu dividisse a minha energia em várias coisas, eu não ia conseguir ser excelente, literalmente, naquilo que eu sabia fazer, que era produzir fotografia e produzir vídeo, né? Então eu precisava de alguém e chegou no momento certo. Hoje aí, 3 anos aí caminhando junto, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, a gente quer... Você está conseguindo colher muita coisa. Colher muita incrível, coisa, justamente. E num tempo até curto, se você for ver, né? Porque se você for pegar a agência grande aqui em Natal, elas são muito antigas, né? Exato. 15 anos, 20 anos, a gente tem 3 anos, tipo assim, já rodou 6 estados, já foi para os Estados Unidos 2 vezes, né? Exato. Então, tipo, isso é interessante pra caramba, que a gente é um neném, mano. Como empresa é pequena ainda, mas tipo, a gente já tem equipe, já tem uma galera que corre com a gente, então tudo isso vem através das parcerias estratégicas. Exato. Né? Então, na época lá, eu agreguei pra você, você agregou pra mim e todo mundo ganhou. É saber delegar as funções de forma estratégica, Total. né? Obviamente que as pessoas que estão dentro desse mercado que a gente atua hoje precisam entender que não é só a fotografia e só o vídeo. A gente atua no mercado digital. Então, dentro do mercado digital existem N conhecimentos, N informações que a gente precisa estar buscando, precisa estar estudando, e a gente precisa dividir esse tempo. Não necessariamente vai fazer tudo. Normal, no início, a gente acabar fazendo tudo, mas... Porque só tem a gente, justamente, né? se a gente encontrar essas pessoas, entender de pessoas e saber realmente visualizar, ter esse sensor aranha ligado aí 24 horas, a gente vai conseguir trazer para perto pessoas E que isso vão é muito somar. real porque, por exemplo, você tira como aprendizado o nosso primeiro vídeo de CrossFit produzido, que foi o do Murphy. Sim, nossa. E aí você vê esse lance que a gente está falando de você se dedicar à sua área. Tipo, você pega aquele primeiro vídeo que você fez, você pega para um material que, sei lá, que a gente fez recentemente, desse mês e tudo mais, você vê que é uma diferença absurda, tá ligado? Absurda. Mas por quê? Porque graças a essas parcerias estratégicas, você pôde se dedicar à área do vídeo, eu pude me dedicar à área do marketing. Em algum momento, eu tive que fazer vídeo, você teve que entender de estratégia para poder se ajudar.
Mas isso não era uma regra, né? Então a gente tenta ajudar o outro. Quando eu tô mais folgado, eu tento te ajudar e vice-versa. Mas eu sei que você vai ficar responsável por uma parte, eu por outra parte. E eu não preciso estar me metendo no seu trabalho. A gente precisa acreditar um no outro, né? Exato. É um casamento, literalmente. Exato, A gente exato. Mesmo casa, não sendo não é viu? casado. Só pra já acharam não que a gente somos mora casados. junto, já acharam que a gente era irmão, acharam que a gente era casado, então não somos, galera. Somos irmãos. Irmandade. Né? Irmandade. Da amizade rolou aí uma sinergia, uma amizade bacana que tem agregado bastante, tem fortalecido o nosso trabalho. E mais do que nunca, a gente tem, nessa jornada, a gente tem deixado de lado muitos prazeres, muitas vontades e desejos que a gente tinha, né? Para poder ter foco, né? Para poder ter foco, potencializar mais ainda o nosso trabalho. E uma coisa que eu escutei num podcast é que não dá para dividir, realmente é isso, não dá para dividir trabalho com vida pessoal. Não dá. Mesmo a gente viajando, né, tendo aqueles nossos momentos lá com a família e tudo mais, a gente consegue prospectar, a gente consegue fazer network, a gente consegue buscar novas ideias para estar somando dentro do nosso trabalho. É aquela verdadeira paixão de que tudo que você faz está agregado com o seu trabalho, e a gente trabalha na área criativa, irmão. Total. É criatividade toda hora, Total. é conhecimento, é novas fórmulas, é novas informações entrando na cabeça direto. Isso é muito real, porque você vê que mesmo quando, como você falou, mesmo viajando para se divertir, eu tenho um exemplo recente agora, eu fui para Brasília, para o Descent, que era uma viagem de lazer. Eu fui pedir noivado, que na época minha namorada, agora minha noiva, e tipo, mesmo saindo lá vamos sair para jantar e comemorar. Eu dava um jeito de produzir uma foto com o celular pro restaurante que a gente ia jantar, alguma coisa do tipo. Isso gera repost, as pessoas curtem. O cara, pô, que legal, mano, você é fotógrafo e tudo mais. Tudo. E mesmo eu não me divulgando como fotógrafo, como a qualidade da foto que você tira é um pouquinho melhor do cara que faz por ele mesmo ali, não tem uma agência cuidando, o cara fala, caramba, cara, que incrível isso aqui, como é que a gente faz, vamos conversar. E era uma viagem que é para ser de lazer. Obviamente que eu não corto todo o prazer da viagem, mas eu tento encaixar o meu trabalho ali no meio para isso me gerar alguma coisa, Exatamente. Né? Seja uma conexão, seja uma conversa com alguém, às vezes você conhece um empresário que tem muito para compartilhar ali. Então, é muito disso, né? Você saber enxergar oportunidades onde você está, mesmo que às vezes você não esteja a trabalho. Quantas ligações a gente já não teve dos nossos amigos, né? Vamos curtir ali, vamos fazer, vamos pra balada e tudo mais. A gente até vai pra balada, mas a gente vai pra ganhar dinheiro. Agora né? é pra ganhar dinheiro. A gente curte com a galera que tá ali com Carnaval a gente. pra ganhar dinheiro. A gente vai pra ganhar grana. Isso é o massa, né? Isso a gente eu acho muito irado. acaba curtindo tudo que tá à nossa volta ali de uma forma descontraída, legal. Você toma um Red Bull, você ganha dinheiro, toma um Red Bull de graça, curte um som que tá todo mundo curtindo. Fica no camarote. Ainda fica no camarote. Olha só que legal. Conhece a galera, gente boa, então... A gente entendeu que realmente a galera que vive ali no hype ali da alta performance acaba abrindo mão de certas coisas por um determinado tempo, entende que é um investimento a longo prazo, que para alguns vão acontecer ali um pouco mais rápido, para outros vai demorar mais um pouco, mas total. Eu acredito que Deus ele é justo, né? Verdade. Então, quanto mais você se dedicar, não de uma forma bizarra, não pisando em cima dos outros ou não na ignorância com a família, com os amigos, mas você, de uma forma sábia, poder tocar a parada, estudar, dedicar tempo, entender o valor do seu tempo e tocar o barco aí pro negócio virar. Total. Né? E junto a isso, hoje em dia, é muito do compartilhar, né? Você fazer tudo isso que foi dito e compartilhar. Porque como a gente vive num mundo que está cada vez mais digital, por exemplo, agora num período que a gente está vivendo, que ninguém pode sair de casa, ou teoricamente não pode, né? Mas a gente tem uma galera que desrespeita, mas enfim... E ainda assim, você tem que encontrar meios de se divulgar. Então, para as empresas que ainda estão funcionando, elas têm que se reinventar. E a gente, como agência, ou como videomaker, filmmaker, fotógrafo, é você pensar, cara, como eu posso agregar agora? E não você deixar para pensar nisso quando a crise passar. Porque quando a crise passar, veio 2 malucos como a gente, ou 7 malucos como a gente, e tipo, tomou conta da parada. Por quê? A gente está se movimentando, a gente está em contato com os caras que, tipo, as empresas que a gente tinha contrato e que fecharam, e que mesmo assim a gente está, não, vamos ver o que a gente pode fazer, a gente vai ajudar vocês. Então, você se colocar no lugar do outro e querer ajudar, isso vai te gerar outras oportunidades, né? Exatamente. Lá na frente. Então, exatamente. Estar atento. Eu acho que é isso. Falamos praticamente tudo aí da nossa jornada. Tem muita coisa para compartilhar. E eu acho que a galera deve estar perguntando, mano, o que esses caras estão fazendo no box de CrossFit, né? Eu acho que no início aí, se você não se ligou,
mas foi o início da nossa jornada, onde tudo começou. Onde a gente se conectou até, foi dentro de um box de CrossFit, onde a jornada profissional juntos começou também. É verdade. Então, nada mais justo do que a gente voltar para o início, voltar para as raízes. Voltar para a base, né? É isso, voltar para a base literalmente. Então, obrigado, base, por Base, ceder o CrossFit. espaço. Tamo junto. Danilo, junto. Denise, Borbinha, vocês são top. Coraçãozinho. Esse foi um formato de bate-papo que a gente encontrou para poder compartilhar um pouco de conteúdo. A gente vai tentar sempre mesclar as experiências que a gente tem de mercado com os conteúdos em si. Então, a gente não quer parar e ficar falando aqui para a câmera como vai funcionar ou como você faz. A gente quer compartilhar como a gente faz. Porque eu acredito que é skin the game, irmão. A gente faz, erra, mas tem muita coisa que dá certo também. Então, a gente quer compartilhar um pouco dos dois. Esse foi contando a nossa história, mas os próximos tem muito conteúdo. Editor, vinhetinha, papai.